Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre os diferentes tipos de gordura. Eu acredito que se a gente fizesse uma enquete e perguntasse para a maioria das pessoas qual é o alimento que elas acham que elas deveriam evitar, provavelmente a gordura seria a resposta mais comum. Existe essa ideia na população que gordura é uma coisa ruim, mas não é bem assim. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre um assunto que eu já comentei, mas é importante voltar a ressaltar, que são as duas gorduras poliinsaturadas que são consideradas gorduras essenciais, que é o ômega 6, que a gente chama de ácido linolênico, e o ômega 3, que é o ácido alfa-linoleico. Então, essas duas gorduras são essenciais porque o nosso corpo não produz. Então, a gente tem que consumir elas e elas têm uma importância no nosso metabolismo, na produção de mensageiros inflamatórios, que são importantes, por exemplo, para combater um micro-organismo ou para fazer reparo, cicatrização, assim como o ômega 3, que tem um perfil anti-inflamatório, principalmente com uma molécula que chama EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, que produz os nossos corpos resolvinas, que são substâncias que têm um perfil anti-inflamatório. E a outra molécula que é derivada do ômega 3, que é o DHA, que é super importante para o cérebro, para o tecido nervoso. Então, o que acontece? O ômega 3, além da linhaça, ele é comum nos peixes, principalmente de água fria, como o atum, salmão, arenca, sardinha. E aqui no nosso país, a gente tem uma tendência a ter um menor consumo de ômega 3 em detrimento de um excesso de ômega 6. O ômega 6 está mais presente nos óleos vegetais. Então, como as pessoas consomem muito ômega 6 e pouco ômega 3, essa razão deveria ser mais ou menos 4 para 1, isso pode gerar um desequilíbrio, visto que o ômega 6 ele é a sede da molécula que a gente chama de ácido araquidônico, que tem um perfil inflamatório. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, como tudo, na alimentação, para que as coisas possam caminhar de forma adequada. Outra gordura que é muito interessante, é muito saudável, é uma gordura monossaturada chamada ácido oleico, que está aí no azeite de oliva. Então, o ácido oleico tem uma série de propriedades, além de ter um perfil antioxidante, ele também tem uma molécula que chama hidroxitirosol, que também tem uma ação anti-inflamatória. É importante, quando for comprar o azeite de oliva, ter a certeza que é de qualidade. A gente sabe aí que o Inmetro todo ano faz uma análise das mais diferentes marcas e muitas acabam não sendo aprovadas. E tirando as gorduras que a gente chama de insaturadas, a gente tem as gorduras saturadas, que são sempre motivo de muita discussão no meio científico. E recentemente a gente teve aí um artigo que foi publicado em 7 de maio de 2020 no Journal of the American College of Cardiology, que o título era Gorduras Saturadas e Saúde. E ele faz uma consideração que eu acho que é importante, eu vou mais ou menos falar sobre o resumo. Então ele fala que é o seguinte, que a recomendação para limitar a ingesta de ácido graxo saturado, de gordura saturada na dieta, persistiu apesar das crescentes evidências em contrário. As meta-análises mais recentes de estudos randomizados e estudos observacionais não encontraram efeitos benéficos na redução da ingesta de ácido graxo saturado na doença cardiovascular e na mortalidade total. E, em vez disso, encontraram efeitos protetores contra o acidente vascular encefálico. Embora as gorduras saturadas aumentem o colesterol de lipoproteína de baixa densidade, que as pessoas conhecem como LDL, na maioria dos indivíduos, isso não se deve ao aumento dos níveis de pequenas partículas densas LDL, mas ao LDL maior, que está muito menos fortemente relacionado ao risco de doença cardiovascular. Também é aparente que os efeitos na saúde dos alimentos não podem ser previstos pelo seu conteúdo, nenhum grupo de nutrientes, sem considerar a distribuição geral dos macronutrientes. Gorduras saturadas são uma matriz complexa que não está associada ao aumento de risco cardiovascular. A totalidade das evidências disponíveis não suporta limitar ainda mais a ingestão de tais alimentos. Isso é o resumo desse artigo, e lógico, isso acaba sendo um assunto muito polêmico, mas eu acho que todos os estudos que falam a respeito desse tipo de assunto
que vão ser sempre observacionais, é muito difícil você chegar a tantas conclusões. Até porque gordura saturada não é tudo igual. A gente tem as gorduras saturadas que a gente chama de ácido graxo de cadeia longa, né? Por exemplo, o ácido esteárico, que é a gordura predominante na carne vermelha. A gente tem, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia média, que estão presentes, por exemplo, em gorduras como o óleo do coco. Esses de cadeia média, por exemplo, eles são um tipo de gordura que tem mais facilidade para entrar nos ciclos de produção de energia. Então você pega aquela pessoa, por exemplo, que tem resistência insulínica, que tem estetose hepática, ela tem mais dificuldade de mobilizar a gordura para gerar energia, um mecanismo que a gente chama de beta-oxidação, enquanto que esses triglicerídeos de cadeia média, eles são mais facilmente captados para fazer essa geração de energia. Então, quando você fala em gordura, o segredo está no equilíbrio. O ditado diz que o veneno está na dose. Se você consumir as gorduras de forma adequada, na quantidade adequada, e o seu corpo conseguir fazer com que essas gorduras sejam matriz para você produzir energia, está tudo certo. Agora, quando você está em desequilíbrio, aí essa gordura pode ser um problema. A única gordura que a gente não deveria consumir de jeito nenhum são as gorduras trans industrializadas. Existe uma gordura trans de origem natural, que é a gordura trans que a gente chama de ômega 7, que é produzido pelos animais que ruminam. Então, por exemplo, a vaca ela rumina e ela acaba produzindo esse tipo de gordura, tanto na carne quanto no leite. E parece que essa gordura, esse ômega 7, que é o ácido rumênico, tem benefícios para a saúde humana. Mas a gordura trans de fabricação industrial, essa não é adequada para consumo, e parece que já tem projetos de lei aí para que a indústria comece a retirar esse tipo de gordura da fabricação dos alimentos, como já aconteceu em inúmeros países, já é proibido de usar esse tipo de gordura. Então, existem diferentes tipos de gordura, tirando a gordura trans, todas elas você vai ter que ter um equilíbrio para que você tenha o benefício do consumo das gorduras, que é um dos macronutrientes, é importante para a formação de hormônios, para a formação de mensageiros químicos, muito importante para o cérebro, no caso do DHA, e para a manutenção da nossa saúde. O bom ou ruim vai estar sempre ligado com o seu estado, né, a sua condição e a quantidade de gordura que você come. Muito obrigado.